Olá, bem-vindos a mais um report mensal da Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de fevereiro. No cenário internacional, o destaque foi a reaceleração dos indicadores econômicos, revertendo aquela piora em alguns dados no final do ano passado. A gente tem batido nessa tecla, a gente estava bem cético nessa narrativa no mercado de convergência da inflação, sem precisar de uma recessão, que o Fed ia parar os juros logo agora em março, e o que aconteceu foi que os indicadores, principalmente o dado de emprego, que continuou surpreendendo, veio acima de 500 mil novos empregos nos Estados Unidos. A gente teve o ISM de serviços também, que recuperou toda a queda que teve em dezembro, voltou para cima de 50, de próximo a 55. Então toda aquela narrativa que a gente ia ter uma convergência sem precisar de recessão, com tudo ótimo, e a batalha estava ganha, foi revertida. Teve também uma revisão da inflação nos Estados Unidos dos últimos meses, então a gente separou aqui um gráfico para enfatizar isso. Então mudou bem a inclinação da melhora da inflação nos Estados Unidos, então não estava tendo uma queda tão forte como o esperado. Então, muito focado na parte de bens, alguns itens ajudando a inflação, mas quando você olha a parte de serviços, ela segue bem firme. Então, a gente separou aqui também a inflação na Europa, que segue surpreendendo para cima, principalmente a parte de serviços, que segue muito firme. E diferente dos Estados Unidos, que está com o juro projetado real positivo, o juro nominal já acima da inflação projetada para esse ano, a Europa continua com juro muito baixo, a inflação rodando muito acima do esperado. Então não tem jeito, a gente vai precisar de uma recessão na economia global, recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, para fazer com que essa inflação de serviços caia. O consumidor ele está muito confortável, ele está tendo reajustes, tem emprego, 2 vagas para cada trabalhador nos Estados Unidos, então está numa situação muito confortável, então os bancos centrais vão ter mais trabalho. E somado a isso, a reabertura da China segue, os últimos indicadores estão vindo aí positivos, então nesse momento vai ser mais pressão de inflação, mais pressão nos bancos centrais. Então tudo indica que os Estados Unidos vão ter que levar um juro aí próximo de 5,5%, quem sabe acima. A Europa também vai ter que levar o juro aí a 4 ou acima, e isso vai impactar nos ativos globais. A gente acha que a gente vai continuar vendo aí, acho que bolsas voltando a cair, juros mais altos, e essa tendência de dólar forte global voltando. Bom, no Brasil o destaque segue sendo a pressão em cima do Banco Central. Então foi um mês bem turbulento, de pressão para mudar a meta de inflação, entrevistas nos jornais colocando a culpa, essa atividade arrefecer no Banco Central, que o governo não vai ter condições de implementar toda a estratégia que ele foi eleito porque o Banco Central é independente e vai jogar contra a estratégia. Então a gente teve um tensionamento muito grande, inclusive o Roberto Campos Neto teve que ir no programa Roda Vida, tentar se explicar, tentar passar qual é a estratégia do Banco Central para a população em geral. Então isso trouxe aí um ambiente muito ruim aí para os preços dos ativos aqui no Brasil. A gente já está entrando no cenário internacional mais desafiador agora, com a reprecificação de taxas de juros globais, e no Brasil a gente começa a ver essa tensão que nunca é positiva. Além disso, a gente vai ter a discussão da indicação de diretores do BC desse mês, que vai ser bem importante, ver se vai ser um perfil técnico em linha com os servidores de carreira do BC, ou se vai ser um diretor para fazer algum contraponto à política
atual, por mais que seja um voto, né, vão ser dois diretores, dois votos esse ano, não impacta na decisão final, mas tornaria um ambiente bem ruim. Tá? Além disso, bom, pressão para a mudança de preços da política de preço da Petrobras, né, esteve também notícias que vão mudar a lei das estatais. Então, o cenário de notícias aqui no Brasil segue deteriorando, por isso a gente viu a pior aí, né, viu bolsas aí caminhando para a mínima, você viu a parte longa de juros que segue desancorando, né, segue o movimento de shifting no mercado pedindo mais prêmio, né, o dólar ainda segue muito calmo, né, infelizmente, acho que a gente precisa de um dólar mais alto para o Congresso, né, ficar mais alerta e né, forçar a ter uma reversão dessas narrativas que a gente tem visto. Vai ser muito importante a gente ver no mês de março, né, qual vai ser o arcabouço, né, fiscal que vai ser apresentado, né, então o ministro Haddad prometeu que ia antecipar isso para março, para ver que se apresentarem um arcabouço crível, que a gente tenha a condição de ajudar o Banco Central a iniciar um ciclo de queda no segundo semestre. Tá? A gente está cético em relação a isso, a gente acha que vai ter uma trava para as despesas, mas eu acho que a parte da receita, da projeção de alta das receitas, da projeção de alta do PIB, vai ser difícil ser alguma coisa crível para todo mundo ficar confortável de que a trajetória da dívida vai ficar estável ou descendente ao longo do tempo. Então, o ambiente internacional, né, piorou significativamente e agora o Brasil está nessa briga aí do governo com o Banco Central. O Brasil vai acabar dependendo aí dessa reabertura de China para ver se consegue sustentar ou não. Agora falando sobre as posições, né, foi um ótimo mês, né, porque a gente estava bem cético, né, em relação à precificação, né, do mercado global, né, a narrativa que estava sendo implementada, né, daquele cenário de perfeição, de juros param, a inflação converge, não tem recessão global, então a gente insistiu ali na tese, né, de aperto das condições financeiras, né, tomado em juros, né, tanto nos Estados Unidos, né, quanto na Europa, vendido em bolsa americana, vendido no crédito americano, comprado em dólar na cesta, né, de moedas dos parceiros dos Estados Unidos, né, que foi uma posição bem vencedora ao longo do mês, e em Brasil, né, focando aí na piora, né, devido ao estresse do governo em cima do Banco Central, essa pressão, né, que está tendo diariamente. Né, então a posição de shifting de juros foi muito positiva. Então, abrindo por mercado, pegando novas macro aqui como base, né, nosso flagship aqui da casa, renda fixa internacional foi o destaque no mês, né, com um retorno aí acima de 1%, essas posições tomadas em juros no mercado internacional. Estamos mantendo agora apenas a posição nos Estados Unidos, a gente zerou a posição tomada em juros na Europa, não por preço, mas por medo, né, do Banco Central europeu mudar sempre a narrativa, ainda mais porque está tendo uma volta da tensão geopolítica agora, com os Estados Unidos acusando a China de estar ajudando a Rússia. Então, se tiver alguma sanção ao longo do mês de março, a Europa pode sofrer bem. Então, a gente está concentrado nos juros americanos. Renda fixa local contribuiu com 0,37, posição de steepening da curva, posição comprada em TNB curta, né, que está vencendo. A gente estava sempre insistindo aí nessa posição para pegar a volta de reoneração dos combustíveis, né. Isso aconteceu, mas parcial, não da magnitude que a gente esperava. Então essa posição está vencendo, está bem menor dela. Então está apenas carregando essa posição de steepening na curva junto com posições e opções vendidas na parte curta, acreditando que a pressão vai ser muito grande, né, e com a desaceleração da atividade, com o mercado de crédito piorando, o Banco Central vai acabar caindo os juros no segundo semestre. Bolsa, né, contribuiu também com 0,37, muito aí com queda da Bolsa Americana, o aperto aí de crédito, né, do high yield
nos Estados Unidos também. E no Brasil a gente está mais tático, né? A gente está preocupado, está sem carteira de ações, estamos mais táticos no índice, se aproveitando tanto na venda quanto na compra, à medida que o mercado está aumentando essa volatilidade. Mas posição estrutural a gente segue no mercado internacional. Moedas, a gente segue comprado em dólar, uma cesta, né, de moedas aí de parceiros dos Estados Unidos. Né? No momento a gente está mais focado ali no dólar contra o Canadá, que anunciou que parou de subir os juros, né? Tem o dólar comprado contra o euro também, e também um pouquinho sobre a moeda chinesa para pegar esse estresse geopolítico. De novidade, a gente iniciou uma compra de dólar contra o real. Acho que os ativos brasileiros estão piorando bastante, né? Então a bolsa voltou para as mínimas, a parte longa voltando da curva de juros voltando para as máximas, o dólar segue no 5,20, acho que muito ancorado aí por um cenário global para emergente que ainda está positivo, né, com a reabertura da China, os números da China estão vindo melhores, mas a gente acha que esse ambiente, né, dos Estados Unidos subindo os juros, né, para 5,5 ou mais, né, a gente vai apertar as condições financeiras e a geopolítico aí piorando, talvez isso atrapalhe esse trade de reabertura da China. Então a gente vai entrar num ambiente mais negativo para emergente e o cenário local para o Brasil segue muito ruim, então a gente está vendo como oportunidade, né, a compra de dólar nessa região. Commodities, teve um retorno negativo 0,10, né, um pouco de perda no cobre, no petróleo, e no ouro a gente tem tentado, né, quando a gente olha para a reabertura de China, comprar um pouco de petróleo e cobre, a gente chegou a carregar ao longo do mês, mas a gente encerrou as posições e a gente está de olho aí para voltar a ter posição no ouro, tá? Olhando esse ambiente um pouquinho pior de geopolítica, acho que o ouro vai ser um bom hedge aí comprado, olhando daqui para frente. Então é isso, o resumo a gente está entrando num cenário global bem ruim, tá? Eu acho que a gente pode ver movimentos grandes de queda aí nas bolsas globais, que a gente viu no início do ano passado. Tá? Então, aperto de condições financeiras, o Fed vai subir mais, vai ter que ter recessão, acho que no mercado realizar. A gente precisa de recessão para trazer a inflação, principalmente de serviços, para baixo. Acho que a gente vai ver essa bolsa americana num patamar bem mais baixo e com juros, né, ainda abrindo o dólar forte, que vai ter aí um ambiente emergente muito ruim. E Brasil, vamos continuar acompanhando o noticiário, né, segue bem ruim, né, vamos acompanhar qual vai ser a indicação dos diretores do BC e qual vai ser o início da discussão do novo arcabouço fiscal aqui do Brasil, para ver se a gente consegue reverter essa tendência negativa. Então, obrigado a todos, né, continuem seguindo a gente aqui, né, no nosso canal no YouTube e nas outras redes sociais. Está sempre disponível aqui para tirar dúvidas de cenário e posição. Então, até o próximo reporte mensal mês que vem. Um abraço.